Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, hoje por todos sempre. Eu quero agradecer a Deus por vocês, que o Senhor continue abençoando a todos vocês que estão assistindo esses vídeos. Que Deus ele continue tocando em teu coração e mostrando que há um só Deus e Pai de todos, há uma só fé, há um só Salvador, há um só mediador entre Deus e nós. E que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Eu gostaria de compartilhar aqui com vocês que estão assistindo esses vídeos, principalmente esse agora, sobre um assunto de grande importância, que é a perseverança. A Bíblia fala que nós precisamos ser perseverantes, ter objetivo, ter fé e buscar cada vez mais a presença do Espírito Santo em nossa vida, para podermos encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, veja o que está escrito. Aqui diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Ele assentou-se ao lado de Deus nos céus. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos correr de encontro ao nosso alvo. E quem é o nosso alvo? O nosso alvo é Jesus Cristo. Porque o versículo 2 do capítulo 12 do livro de Hebreus está escrito assim, que ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus, ele é o princípio, o meio e o fim. A minha fé e a sua fé precisa estar firmada em Jesus Cristo, porque ele que morreu na cruz do Calvário, ele que trocou o gozo, a alegria, ele trocou a paz, ele trocou tudo o que nós imaginamos e o que nós não imaginamos no céu. Ele trocou tudo isso pela tristeza, pela dor, pela morte de cruz. Então Jesus ele é o autor e consumador da nossa fé. E nós precisamos ser perseverantes. De que forma? Quando a gente olha para os homens e mulheres da Bíblia, Esther, Ruth, quando a gente lembra de Moisés, quando a gente lembra de Abraão, quando a gente lembra de Isaac, de Abraão, quando a gente vai ver a história de Mateus, de Lucas, de João, de Pedro, quando a gente vê a história, os relatos dos companheiros de Daniel, quando a gente vê a história de Daniel, a gente olha e enxerga perseverança naquele povo, naquelas pessoas, que eles tinham fé em seu coração, na sua mente, mas eles eram perseverantes. Porque você precisa ter fé e também ser perseverante no que você quer. Então nós queremos alcançar a eternidade, alcançar as mansões celestiais, nós queremos ver Jesus. Por isso e para isso nós precisamos ser perseverantes. Não basta só ter fé, não basta só acreditar, você precisa ser perseverante. Porque você precisa perseverar, a Bíblia fala, persevere até o fim e receba de Cristo a coroa da vida. Você também precisa ser perseverante, eu também preciso ser perseverante. Porque a minha fé já está firmada em Cristo, mas eu preciso perseverar em meio às tribulações, às dificuldades, às guerras, à fome, às confusões, as dificuldades que há dia a dia. Eu preciso perseverar. E aí sim, ao perseverar, receberei a coroa da justiça da mão de Cristo. E esse versículo aqui diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Mas veja, a Bíblia diz, falando de fé, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. Eu trago esse assunto para nós, dentro da Bíblia. Fé é a certeza de coisas que se espera. Por exemplo,
a volta de Jesus Cristo nas nuvens do céu. Nós esperamos. Então isso é ter fé, isso é fé. É esperar aquilo que você não vê, mas você sabe que vai vir. Você sabe que vai chegar. Isso é ter fé. Agora, perseverar é você continuar buscando, guardando os mandamentos de Deus, fazendo a vontade dele. Em meio às lutas, às dificuldades, você vai buscando, vai adorando a Deus no culto, estudando a palavra de Deus, louvando o nome dele, exaltando o nome dele. Isso é perseverar. Isso é perseverar, porque a Bíblia fala no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, está escrito assim. Olha o que a Bíblia diz. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Amém? Glória a Deus. A perseverança dos santos é essa. Os que guardam os mandamentos de Deus é guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus. Você entende? Fé e perseverança. Ser perseverante e ter fé. Não adianta só ter fé, porque fé todo mundo tem. A Bíblia diz que até Satanás tem fé, que ele treme de fé. Ele acredita. Então nós precisamos ter fé e ser perseverante. Porque se eu tenho fé e persevero, eu irei alcançar. Porque o próprio Jesus ele disse que aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abrirá. Aquele que pede, recebe. Jesus ele falou isso. Então eu preciso ter fé e ser perseverante. Você precisa ter fé e também ser perseverante. Jesus ele está voltando. Logo, logo nós iremos ver Jesus nas nuvens do céu. Mas são poucos que vai subir com ele. Que Deus te abençoe e te ajude também a ser perseverante e ter fé, para que você também possa subir com Cristo nas nuvens do céu e viver eternamente. Que Deus nos abençoe, nos ajude a cada dia mais, em nome de Jesus Cristo. Amém.